Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa aula de Química aplicada à Biologia. Hoje vamos voltar agora aos assuntos teóricos, tratando de ligação covalente. Tá? Já vimos, então, ligação iônica, vamos ver a ligação covalente, ok? Bom, lembrando, então, né, das aulas anteriores, como que as substâncias se encontram na natureza. Elas geralmente não se encontram no estado de átomos. Tá? Somente gases nobres que se encontram em estado de átomos. Portanto, previu-se, então, que todas as substâncias terão a estabilidade química quando se configurarem no estado de gases nobres. Ok? Dessa forma, a grande maioria das substâncias vai tender a ganhar ou perder elétrons. E isso traz a ideia de íons. Existindo íons de cargas elétricas opostas, existe, então, a ligação iônica. Então, quando temos a espécie química na forma de íons de cargas opostas, forma-se a substância iônica, composto iônico formado por ligações iônicas. Então, é assim que se estabiliza a substância formada por íons de cargas opostas. Existem também os metais que são formados por ligação metálica, ok? E as moléculas que são formadas por ligação covalente, a que a gente vai ver hoje. Tá? Bom, qual a diferença em cada uma dessas ligações? A diferença está relacionada a uma propriedade chamada eletronegatividade. Embora o nome seja muito grande, não é difícil de entender, tá? O que significa eletronegatividade? Olhando aqui para a tabela periódica, tabela periódica, ela organiza os elementos não só com base em suas propriedades gerais, mas também com relação às propriedades associadas à eletronegatividade, ok? Então, existem os metais que estão nas cores amarelo e alaranjado, e os não metais nas outras cores, tá? Os metais possuem, em sua grande maioria, forte tendência em doar elétrons, em liberar elétrons para formar cargas positivas, né? Íons de carga positiva, que são os cátions. E os não metais, eles são mais eletronegativos porque eles têm a tendência forte em admitir um elétron para a estabilidade. Então, vão formar íons de carga elétrica negativa, com exceção dos gases nobres, que eles são nobres. Então, tendo íons de carga positiva e tendo íons de carga negativa, temos compostos iônicos, né? Então, a ligação entre um íon formado por um metal e um íon formado por um não metal é uma ligação iônica, ok? Então, o que vimos foi isso, né? Não estava claro, mas, né? Não estava explícito, mas o que vimos foi isso. A ligação entre um íon obtido a partir de um metal e um íon obtido a partir de um não metal. É a ligação iônica, ok? Aqui no nosso curso é só por curiosidade a ligação metálica, só para que entendam que existe a ligação metálica, né? Que é a ligação entre os metais, com a tendência deles é liberar elétrons. Então, quando estão ligados, todos os átomos ficam
circundados por essa malha, por esse mar de elétrons, tá? E a ligação covalente? É a ligação que se dá entre átomos de não metais. É a ligação que se dá entre átomos de eletronegatividade alta, tá? Então, voltando, né? Falando de eletronegatividade, a ligação iônica é a ligação entre um átomo, né, uma espécie de tendência a liberar elétrons, uma espécie de tendência a adquirir elétrons. Então, é a ligação entre uma espécie de baixa eletronegatividade com uma espécie de alta eletronegatividade. Tá? Exatamente porque eletronegatividade é a tendência, né? A tendência do elemento de atrair elétrons. Então, se aqui os metais têm a tendência a liberar, então a ligação iônica é entre a espécie que tem baixa eletronegatividade e a espécie de alta eletronegatividade. A ligação metálica é entre as espécies de baixa eletronegatividade e a ligação covalente é entre as espécies de alta eletronegatividade, tá? Aqui o hidrogênio, só lembrando o hidrogênio, ele está aqui no grupo 1, mas ele não é classificado como metal alcalino, tá? Ele tem propriedades de não metais, né? O gás hidrogênio, que é a substância pura, é, referente ao elemento hidrogênio, ela não tem nada de metal. Como o próprio nome diz, é um gás, né? Bom, como é que é possível? Elementos que admitem elétrons, uma alta eletronegatividade, se ligarem. Fácil entender a ligação iônica, né? Agora, a ligação covalente. Se todos têm a tendência a atrair elétrons, então eles vão atrair elétrons uns dos outros. E como que isso é possível? A partir do compartilhamento de elétrons, tá? A ligação covalente, chamada também de ligação coordenada, ela é realizada pelo compartilhamento de elétrons. Como que se dá o compartilhamento de elétrons entre as espécies? Vamos entender isso, então. Perdão. Vamos tomar o exemplo aqui do cloro, tá? Vamos pensar no gás cloro, o gás que é utilizado no tratamento de água para desinfecção da água, ou seja, para matar os organismos, micro-organismos patógenos da água para ela que se torne potável. O cloro, o elemento cloro, ele possui 17 prótons em seu núcleo, portanto, existem 17 elétrons na eletrosfera, tá? Portanto, fazendo a distribuição eletrônica, a gente tem 7 elétrons na camada de valência, a camada mais externa aqui, a camada de valência, onde o elemento pode realizar ligações, tá? E a estrutura de Lewis, que é a estrutura que indica quantos elétrons existem na camada de valência, é essa aqui de baixo. O símbolo do elemento Cl e os 7 pontos. Okay? Como que o cloro vai formar uma substância com 2 átomos de cloro, formando o gás cloro, a partir de átomos contendo 7 elétrons cada um? Ele vai compartilhar um elétron, tá? Então, um átomo de cloro com 7 elétrons, olhando para um, né? Vamos colocar assim, né? Na proximidade de um outro átomo de cloro que tem 7 elétrons, então ele vai admitir aqui um elétron, né? O átomo de cloro da esquerda admite um elétron do cloro à direita e o da direita admite um cloro do da esquerda. Esses dois elétrons admitidos passam a fazer parte dos dois átomos ao mesmo tempo.
Então, eles são compartilhados, eles são mutuamente, eles mutuamente fazem parte da eletrosfera, ou seja, simultaneamente, esses dois átomos, esses dois elétrons, são tanto do átomo de cloro à esquerda, quanto do átomo de cloro à direita, tá? Portanto, o átomo de cloro à esquerda fica com esses 6 elétrons sem haver ligação, mais esses dois, 8. E adquire o quê? A configuração de um gás nobre, né? Como se fosse 6 aqui, seguiria a regra do octeto, com 8 elétrons na última camada, ok? E o átomo da direita, da mesma forma. 6 elétrons sem se ligar e mais 2 elétrons ali do compartilhamento, formando uma eletrosfera, então, com 8 elétrons e atingindo a estabilidade. Ok? Então, é dessa forma que é realizado o compartilhamento de elétrons. Os elétrons, né, parte dos elétrons de cada átomo, passa a fazer parte dos dois átomos ao mesmo tempo. Tá? Bom, e existe uma fórmula que, segundo a IUPAC, é chamada de fórmula de conectividade. Tá? No Brasil, na escrita brasileira, adotou-se um nome de fórmula estrutural, embora para a IUPAC seja diferente a fórmula estrutural, mas no Brasil escrevemos uma fórmula estrutural que ela remete à fórmula descrita pela estrutura de Lewis. Como é que é essa fórmula? Para cada par de elétron compartilhado, existe um traço. E não precisa fazer o desenho dos elétrons que não participam da ligação. Tá? Então, essa daqui é a fórmula estrutural do gás cloro. Tá? Os dois átomos de cloro e o par de elétrons compartilhado aqui pela ligação covalente entre os dois átomos. Ok? Então, essa é a ligação covalente, também é chamada de ligação coordenada. Tá? Bom, então, todas as moléculas, né, todas as substâncias formadas por não metais, essencialmente, são formadas dessa forma. Existem por conta da ligação covalente, como é o caso, por exemplo, do ácido clorídrico no estômago. Tá? Então, como é que é o ácido clorídrico? É uma molécula que possui um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Ok? Hidrogênio, ele possui somente um elétron na sua última camada. Tá? Como ele possui característica de não metal, então ele tem a tendência, ele tem uma eletronegatividade mais alta do que os metais, tá? A eletronegatividade dele é considerada alta o suficiente para que a tendência seja admitir elétron, tá? Ele admitindo um elétron, qual a configuração que ele adquire? A configuração do gás hélio, tá? Com 2 elétrons na última camada. E o gás hélio é o quê? É um gás nobre, é uma substância estável. Então, com a admissão de um elétron, o hidrogênio torna-se estável, segundo a teoria do octeto, a regra do octeto. Né? A regra do octeto se refere aos gases nobres. Então, mesmo que nem sempre sejam 8, né? Como é o caso do hélio. Ok? Quando tiver a proximidade maior, com 2 elétrons no total, então a regra do quinteto indica que deve existir 2 elétrons na última camada. Ou então, o hidrogênio possui como ele é uma substância formada por um próton, então, como átomo, vai possuir um elétron. Por isso, essa configuração eletrônica. Então, para completar a, a configuração do hélio, admite mais um elétron de quem?
do átomo de cloro. Tá? Então, admitindo um elétron de átomo de cloro, o átomo de hidrogênio vai ficar com dois elétrons. E o cloro? O cloro, com sete elétrons, como a gente acabou de ver, vai admitir um elétron, então ele, na proximidade do elétron do átomo de hidrogênio, vai lá e compartilha esse elétron também. Então, o átomo de cloro passa a possuir oito elétrons na última camada. E aí existe a substância estável chamada ácido clorídrico. Né? A fórmula estrutural, indicando aqui a ligação do par compartilhado por um traço. Ok? Perdão. Bom, aqui vale a gente fazer uma ressalva, tá? O ácido clorídrico é uma substância molecular. A gente acabou de ver aqui, é formada por ligação covalente, tá? É, quando estiver 100% pura, o ácido clorídrico é um gás. É um gás. E aí, como que a gente pode, então, identificar o ácido clorídrico? Como que alguém identificou o ácido clorídrico no estômago de seres vivos, onde tudo é líquido? É porque os ácidos são as únicas substâncias covalentes, né, as moleculares, são as únicas substâncias moleculares que em água se ionizam, ou seja, formam íons. Tá? Então, em água, o ácido clorídrico ele vai formar tanto íons derivados do hidrogênio quanto íon derivado do cloro. O íon derivado do cloro é o íon cloreto que leva todos esses elétrons aqui. Tá? E o íon derivado do hidrogênio seria o H+. Tá? Por que que eu digo seria? Porque na natureza não existe H+. Quando se escreve H+, né, lá no ensino médio, o professor ensina o aluno dizendo que o ácido é uma substância que aumenta a quantidade de H+ no meio, quando está em água, e é por isso que a gente encontra o ácido líquido no estômago dos seres vivos. Quando aumenta a quantidade de H+, é uma simplificação, tá? O H+ é somente um próton. O próton ele não fica solto na natureza. Então, o H+, ele se liga à molécula de água, formando o íon H3O+, que é o íon hidroxônio. Essa espécie, sim, existe, tá? Mas, a título de simplificação, se ensina como H+. Ok? Então, é por isso que existe o ácido no estômago dos seres vivos, né? E ele auxilia na digestão, porque geralmente os ácidos eles possuem algumas propriedades, por exemplo, corrosivas, né? E principalmente os ácidos minerais. Nem todo ácido ele é corrosivo, mas os ácidos minerais, como é o ácido clorídrico, é corrosivo. Ok? Então, aqui, isso é importante o professor saber, embora não seja o tema da aula, mas é muito importante saber quando for explicar sobre funções inorgânicas no ensino médio. Ok? Voltando, então, agora à ideia da ligação covalente, a ligação que é realizada por compartilhamento de elétrons, tá? Não só o cloro, como também os outros halogênios, e também não só o hidrogênio, como todos os outros não metais realizam ligações por meio da ligação covalente. Tá? Existem, então, por exemplo, no que a gente vai pensar na ligação covalente a partir do átomo de oxigênio, as substâncias puras, gás, oxigênio e ozônio. Vamos pensar no gás oxigênio, que é mais fácil.
Então, é, pelo mesmo raciocínio que já foi descrito na aula de configuração eletrônica, que eu descrevi também para o cloro, a gente tem 6 elétrons na última camada, ou seja, a camada de valência do gás oxigênio. Então, a estrutura de Lewis representada com 6 elétrons. É, com essa configuração, como seria possível a ligação entre dois átomos de oxigênio para formar o gás oxigênio? Ainda é compartilhamento de elétrons, ok? Então, um átomo de oxigênio vai compartilhar elétrons com outro átomo de oxigênio, mas basta um elétron para atingir a estabilidade? E se cada átomo de oxigênio admite um elétron, vai ficar com quantos elétrons na última camada? 7 elétrons. Não vai atingir a estabilidade. Então, vai precisar existir a ligação com mais de um par de elétrons compartilhados, tá? Então, se cada átomo de oxigênio oferecer para a ligação 2 elétrons, tá? 2 elétrons, então o átomo de oxigênio da esquerda vai ficar com 4 elétrons em ligação E o outro com 3. e mais 4 elétrons na ligação. Da mesma forma, o da direita, 4 elétrons sem ligação e mais 4 elétrons da ligação, ok? Então, são 2 pares de elétrons compartilhados, ok? 2 pares. Sendo 2 pares compartilhados, né, tanto de cima quanto de baixo, então, o átomo de oxigênio da esquerda vai ter 4 mais 4, 8. 8 elétrons atinge a estabilidade. E o da direita, 4 sem ligar, mais 4 ligando, também 8. Também atinge a estabilidade. Ok? Como são 2 pares de elétrons na ligação, então temos aqui 2 traços. Essa ligação é chamada de ligação covalente dupla, tá? Exatamente por ser 2 pares de elétrons, tá? Que são necessários para a ligação. E o gás nitrogênio, né? Da mesma forma que o gás oxigênio, um componente majoritário aí do ar, né? Até mais do que o gás oxigênio, mas veio junto com o gás oxigênio e formam aí o ar da nossa atmosfera terrestre. Da mesma forma, né, pensando novamente na substância pura, formada por 2 átomos de nitrogênio, fazendo a distribuição eletrônica do átomo de nitrogênio, identificaremos 5 elétrons na camada de valência. Então, a tendência é admitir 3 elétrons, né, para adquirir a estabilidade com 8 elétrons. A fórmula estrutural com 5 elétrons né, na camada de valência. Então, como que cada átomo de nitrogênio vai fazer a ligação covalente para atingir a estabilidade? Vai fornecer 3 elétrons para serem compartilhados, né? Tendo 3 elétrons do outro átomo, 5 mais 3, 8. Então, de forma semelhante, né? Então, o átomo de nitrogênio à esquerda com 2 elétrons sem ligar, os 3 elétrons originais ali da camada de valência que estão sendo compartilhados, inclusive, de forma análoga, o átomo de nitrogênio à direita também fornecendo os 3 elétrons para a ligação. Então, o da esquerda vai ficar com 2, mais 3, 5, mais 3, 8, atingindo a estabilidade. E o átomo da direita, 2 mais 3, 5,
mais 3, 8, também atingindo a estabilidade. Então, são três pares de elétrons compartilhados, uma ligação covalente tripla, tá? Então, são três linhas, cada linha aí, cada traço indicando um par de elétrons compartilhado para a fórmula estrutural. Ok? Bom, existem outras moléculas, não somente moléculas, né, de ácidos ou moléculas de substâncias puras, tá? Por exemplo, no caso do dióxido de enxofre, o dióxido de enxofre, ele é a substância que é emitida quando se risca um fósforo, né, que ateia fogo ali. E, inclusive, é uma substância emitida por indústrias que não tomam o cuidado, né, de colocarem filtros nas suas chaminés e acabam contribuindo aí para a chuva ácida. Quando o dióxido de enxofre se combina com a água e forma ácido sulfuroso que precipita e corrói onde estiver. Tá? Por ser de enxofre, né, então é importante temos a referência do enxofre. O que é o enxofre, né? Então, o enxofre, fazendo a configuração eletrônica, descobrimos na camada de valência 6 elétrons, da mesma forma que no caso do elemento oxigênio. Então, se pensarmos na ligação enxofre-oxigênio simplesmente, vai ser semelhante à ligação oxigênio-oxigênio, uma ligação dupla. E aí, por que então existe dióxido de enxofre? Deveria só ser monóxido de enxofre, né? Acontece que o compartilhamento de elétrons não precisa ser necessariamente somente dos dois átomos, né? Sempre ter os dois átomos oferecendo elétrons para fazer o compartilhamento, tá? A gente vai entender isso agora, tá? Aqui, por exemplo, então falando da molécula de dióxido de enxofre. O enxofre possui, né, 6 elétrons na última camada, oxigênio, 6 elétrons na última camada, cada um oferecendo dois pares de elétrons para a ligação, tá? Então, cada átomo vai atingir a estabilidade com 8 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos, elétrons para o enxofre, e aqui, por oxigênio, aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 elétrons fora da ligação e os 4 elétrons da dupla ligação covalente aqui. Porém, um átomo de oxigênio se aproximando aqui do átomo de enxofre, ele pode utilizar esse par de elétrons de enxofre como sendo uma ligação, tá? Então, somente o enxofre está ali doando esse par de elétrons, exatamente devido à diferença de eletronegatividade, que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o enxofre. Mesmo assim, esse par de elétrons continua sendo do enxofre. Então, uma forma de ligação covalente chamada de ligação covalente dativa, tá? É uma terminologia que já não se usa muito mais, mas só para entender, né, que é uma ligação covalente diferenciada, que somente aqui o átomo de enxofre está fornecendo o par de elétrons para a ligação, tá? Essa ligação, então, antigamente, inclusive, ela era indicada por uma seta, tá? Para indicar que é uma ligação diferente, é uma ligação formada somente a partir do par de elétrons que o enxofre permite
compartilhar com esse átomo de oxigênio aqui embaixo, tá? Então, aí o enxofre vai continuar com os 8 elétrons dele, da ligação com o átomo de oxigênio em cima, e o átomo de oxigênio aqui embaixo vai ter os 6 elétrons de sua camada de valência, mais os 2 elétrons que o enxofre permitiu para compartilhar, para fazer, formar a ligação covalente aqui com esse átomo de oxigênio. Ok? É, é interessante mencionar o seguinte: isso aqui é uma fórmula desenhada de uma forma simplificada, tá? Na próxima aula eu vou dizer por que é simplificada. A disposição dos átomos não é exatamente essa. Aula. As ligações são, mas a disposição não é exatamente essa, ok? Tanto é para esse exemplo como para os próximos. Bom, e também, já, como a gente já falou, de íons compostos lá na ligação iônica, e são íons formados como? Por ligações covalentes entre seus átomos e ganharam carga, né? Como é que é isso? Tá? Imagina então que agora a gente tenha mais um átomo de oxigênio aqui ligado. Onde que ele poderia se ligar? Aqui nesse par de elétrons do enxofre que ele poderia aceder para formar uma ligação covalente, tá? Uma ligação como essa daqui, a da ativa, tá? Então, ele forma aqui um íon chamado íon sulfito, que é a substância adicionada ali no açúcar mascavo ou açúcar cristalizado para branquear, né? Para ter um açúcar clarinho, branco. Tá? Então, é adicionado sulfito. Então, esse par de elétrons do enxofre, ele é admitido pelo átomo de oxigênio. Ok? E aí, para formar o íon sulfito, é preciso ter 2 elétrons a mais. Conjunto, o íon composto tem que ter 2 elétrons a mais. Ok? E como podemos formar, como se pode formar, então, a partir do sulfito, o ácido sulfuroso? Tá? Ácidos que possuem oxigênio em sua fórmula são formados a partir da ligação do covalente dos átomos de oxigênio com átomos de hidrogênio. Tá? Então, aqui, os átomos de hidrogênio, para completar o octeto, né, se ligam aí aos átomos de oxigênio, compartilhando um par de elétrons. Ok? Isso não vai interferir na fórmula do sulfito, por quê? Porque no caso do sulfito eram 2 elétrons a mais, mas aqui, se a gente analisar a fórmula do dióxido de enxofre, vejam que aqui os elétrons, aliás, perdão, do sulfito, né? Vejam que ó, existe aqui a possibilidade dos átomos de hidrogênio se ligarem aqui também por compartilhamento de elétrons com esses elétrons que estão sobrando, ok? Então, aí, cada átomo de hidrogênio vai ficar com 2 elétrons, os átomos de oxigênio com 8, 2, 4, 6 e 8, aqui 2, 4, 6 e 8, esse 2, 4, mais 4, aqui 8, e o enxofre com 8 também, 4 ligações covalentes. Cada ligação covalente, 2 pares, 2 vezes 4, 8. Ok? Então, por hoje é isso. A próxima aula, então, eu vou explicar por que é que essa configuração não é exatamente dessa forma. E vamos trazer também exemplos de outras moléculas
que são formadas a partir de ligação covalente, porém, elas não são formadas simplesmente com a explicação dessa aula. Então, vamos aprofundar o tema de ligação covalente. Ok? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.